foi dito, a hora é essa, o tempo é de se integrar. Abraçando o que ainda resta, estou morrendo para o passado, não anseio pelo futuro. Minha coroa tem brilho dourado, provo o néctar do amor maduro. Não há desculpas para se escorar, já foi dito, a hora é essa, o tempo é de se integrar. Abraçando o que ainda resta, estou morrendo para o passado, nem anseio pelo futuro. Minha coroa tem brilho dourado, provo o néctar do amor maduro. Oi, minha gente, bom dia, bom dia, bom dia. Oi, Ingra, a hora é essa, Ingra, a hora é essa, meu amor. Que bom que você está aqui com a gente. Cirandeiras agradecem e meu coração está exultante, adoro essa palavra, exultante. Bom dia, Nádia, bom dia, Regina. Oi, minha gente, Maria Isabel. Amando essa letra, estou morrendo para o passado, não anseio pelo futuro. Minha coroa tem brilho dourado, provo o néctar do amor maduro. Bem, gente, eu vou começar contando uma historinha. Uma historinha que eu ouvi ontem de uma cirandeira, a Cleo. Ela conta assim, né, que um fazendeiro chegou pro mestre e perguntou assim: olha, minha vaca, meu boi fugiu, não tem mais quem leve o arado, né, quem leve o arado, não posso mais arar a terra, porque meu boi fugiu, e agora? E agora? Que ruim. Nossa, por que isso aconteceu? Por quê? E aí o mestre olhou para ele e disse assim, pode ser bom, pode ser ruim. Aí o fazendeiro ficou indignado, voltou para casa. No caminho de volta ele achou um cavalo. Aí ele falou, poxa vida, esse cavalo vai servir para puxar esse arado, então, sem problemas, foi ótimo. E o cavalo estava lá, fazendo todo o serviço. E aí ele foi no mestre novamente e perguntou para o mestre, que bom que meu boi foi embora, porque o cavalo faz um serviço muito melhor. Não é bom? Ah. Aí o mestre falou, pode ser que sim, pode ser que não. Aí o fazendeiro ficou meio assim, estranho, né? E falou, não, esse mestre ele tá delirando, já tá delirando. Vou voltar para casa. Quando ele chegou em casa, o filho tinha andado a cavalo, sofreu um acidente e quebrou a perna. Aí ele ficou indignado, ficou triste, ficou nervoso, foi ao mestre e perguntou, por quê? Por que isso aconteceu? Tava tudo tão bem, o cavalo estava ali fazendo serviço, meu filho subiu no cavalo, andou a cavalo, quebrou a perna, e agora? Por quê? Ai, que coisa ruim. E o mestre disse, olha, pode ser que sim, pode ser que não. Aí o fazendeiro, na hora ele falou, não, esse mestre ele já tá ficando velho, ele tá delirando, deixa pra lá. Voltou pra casa, chegou em casa e tinha uns soldados recrutando jovens pra guerra. Recrutaram todos os jovens da aldeia, menos o filho dele que estava com a perna quebrada. Aí ele voltou ao mestre e, poxa vida, que bom que meu filho quebrou a perna, não foi pra guerra. Aí o mestre, pode ser que sim, pode ser que não. A pergunta é que está errada. Na verdade, a gente não tem que perguntar o porquê que isso acontece, mas para que acontece. Uma pequena historinha para alegrar nosso dia. Eu adorei essa história, realmente, porque a gente fica perguntando por que as coisas acontecem. E a outra história que eu vou contar é uma história que começou há 30 anos atrás, por uma rebeldia, por umas coisas loucas, enfim. Eu saí, de um lugar, fui para o outro. Fui para Manchete fazer Ana Raiz e a Trovão. Uma novela que, na época, era uma promessa, assim, de inovação, porque é uma novela 100% externa, com uma equipe de mais de 200 pessoas, só a equipe,
E itinerante, viajando pelo Brasil, norte, sul, leste, oeste, norte, sul, leste, oeste mesmo, né? Com caravana de circo, de animais, enfim, atores, equipe, uma coisa assim fenomenal. E lá eu conheci Ingra Liberato. Ingra era protagonista da novela. Ela era muito concentrada já desde aquela época, bastante concentrada, bastante focada, né, naquele ofício. Eu tinha 25 anos, estava assim, exultante, que eu adoro essa palavra, por participar daquela novela tão maravilhosa, que me proporcionou muitas viagens e conhecer muitos lugares e muitas pessoas interessantes. De lá para cá, eu cruzei pouco com a Ingra, pouco, nós não fizemos mais nenhum trabalho juntas. E há um tempo atrás eu estive ela me convidou para um lançamento do livro dela, primeiro livro. E eu li esse livro, me identifiquei demais e fui percebendo assim o caminho que ela foi trilhando. O caminho. Desde lá eu já li As Mulheres que Correm com os Lobos, já conhecia a obra da Clarissa, já fazia roda, Sagrado Feminino, mas fui percebendo, e agora, quando a gente formou esse grande círculo da Ciranda das Mulheres Sábias, ela lança o segundo livro e me passou um WhatsApp com um vídeo que eu publiquei ontem no feed, a coisa mais linda do mundo. E a gente percebe assim o que o tempo pode fazer com a gente. Como o tempo pode ser favorável, pode ser amigo, pode ser um grande mestre, um grande sábio. E nós éramos irmãs na novela. E hoje eu me identifico com a Ingra com esse mesmo sentimento de irmã que busca. Então, minha amiga Ingra, seja bem-vinda, Ciranda das 9, seja bem-vinda. Vou lhe chamar agora. Valéria. Ingra. Seja bem-vinda, minha amiga. Bom dia. Menina, que coisa linda! Eu tô muito linda. Hoje eu já acordei emocionada com o vídeo que a Valéria fez. A gente vê tanto coração, amiga, aqui na sua casa, na sua página, na nossa ciranda. Na ciranda. E é muito lindo esse movimento. Eu sinto mesmo assim que é um novo tempo que a gente pode construir, né? A partir de uma lucidez, a partir de uma coragem de olhar para o que a gente tem feito das nossas vidas, do nosso mundo, desse planeta azul abundante, belíssimo, e como nós somos os responsáveis, né, sobre a realidade que a gente vive. Então, não, é muita coisa que a gente pode conversar aqui. Primeiro, eu quero te agradecer o convite, a generosidade, assim, esse seu estado de ser guiada pelo coração, essa sua abertura para a vida. É uma coisa muito linda, muito inspirador. Gratidão pelo convite. Gratidão, minha amiga. Olha, nós falamos sábado passado, né? Eu estava planejando, fazendo aquele planejamento, aquele calendário. E, de fato, nós colocamos várias mensagens. Nós podemos conversar sobre muitas coisas. Sobre toda uma jornada, né? Todo um tempo de descoberta. E assim, aí nós combinamos que nós vamos todo sábado ter esse encontro, cirandeiras. Então, nós não vamos esgotar todo o tempo, todos os assuntos hoje. Hoje, especialmente, eu gostaria, sim, que você falasse sobre esse seu livro, sobre esse vídeo maravilhoso, esse áudio, né? E esse conteúdo, como você começou essa jornada de escrever esse livro. Claro que você vai trazer muitas coisas, mas saiba que nós temos muitos sábados, temos todos os sábados. Fica à vontade, meu amor, estamos aqui para te escutar. Tá bom, amiga. Então, primeiro eu sinto, né, que a gente tem vivido
numa dormência. Assim, a gente tem vivido numa cegueira, numa ilusão, e aí cada coisa que eu falo é da minha experiência. Assim, eu comecei a me sentir à vontade de compartilhar aprendizados porque eles estão completamente fincados na minha experiência, no meu mergulho, nas minhas dores, nas minhas delícias. Então, assim, eu me autorizei a fazer esse compartilhamento porque está muito fundamentado numa verdade do que eu tenho vivido, né? Então, aos 47, mais ou menos, eu me encontrava num lugar assim de muita dúvida, de muita dor, de muito vazio e muita carência. E aí eu pensei, eu falei, caramba, não dá mais para continuar me distraindo. Assim, apesar, você falou no início, né, na apresentação tão linda, que apesar de eu ter tido muitos momentos de concentração e de lucidez na minha vida, quando o cinto começava a apertar, quando eu começava a me deparar com as minhas deficiências e as minhas limitações, eu costumava fugir dessas questões. Então, assim, eu tenho percebido que tem pessoas que se anestesiam para não sentir essas angústias internas. Eu acho que isso talvez seja, enfim, o processo mais doloroso, assim, e mais sacrificante da vida, que é você passar pela vida sem sentir as angústias. E tem uma outra maneira também de não encarar, que é fugir, é se distrair. E eu acho que eu estava nesse segundo grupo, assim, de me distrair, porque a vida tem sido uma grande festa para mim. Isso é maravilhoso. Mas essa grande festa, né, essa grande oportunidade de diversão e de distração, muitas vezes me tirou de olhar para questões muito fundamentais que eu precisava trabalhar. Então, assim, a primeira coisa é a gente também estar disposto a arregaçar a manga e fazer esse mergulho e fazer esse trabalho, porque não é uma coisa assim que vai acontecer por acaso, não. Assim, eu percebo que é um trabalho mesmo de dedicação, de abertura do coração, de vulnerabilidade, de enfrentar os medos, principalmente. Então, assim, naquele momento eu pedi para o universo, assim, eu clamei com um coração muito sincero. E assim, eu tenho percebido as pessoas que têm um coração sincero. Mesmo que essa pessoa não saiba nada, que ainda esteja assim, ainda nem começou a dar o primeiro passo, mas assim, o coração sincero, essa coragem de perceber que precisa fazer algo internamente, que o mundo não está na mão dos outros, que a gente tem sim um poder de transformação. Esse coração sincero, para mim, é o grande ouro da humanidade, né? De pedir, falar, eu tô errada, tem alguma coisa errada, eu não tô vendo o quadro todo. E aí foi o que aconteceu naquele momento, assim, eu pedi a Deus para me dar um caminho, uma luz, e o universo me trouxe o xamanismo, que é esse caminho de conhecimento, né, tão profundo, tão verdadeiro, assim, que tem tudo a ver com esse mundo, com esse planeta Gaia, com o Com a fato de nossa, estar com a nossa cultura também, né? A em nossa é uma ligação com as nossas origens, né? Mais ancestrais. Né? sim, sim. É um resgate, né? Inclusive tem assim, eu tenho estudado isso também, até na constelação familiar, e é interessante você trazer isso, Valéria, porque assim, Freud trouxe o inconsciente individual, aí veio Jung e falou que tem o inconsciente coletivo, Coletivo. e aí veio Bert Hellinger e falou assim, mas tem o inconsciente do clã, da família, né? Nos influenciando o tempo todo. E aí, quando a gente começa a mergulhar, a gente percebe que a gente está nesse clã da família humana também, né? Mas que o nosso inconsciente é 90% do nosso ser. A gente não sabe nada da gente. A gente não sabe nada. Assim, a gente está numa pirâmide onde tem aquela pontinha da pirâmide que é essa lida diária, esse eu gosto, eu não gosto, que é essa história que você contou, que eu amo essa história,
que o homem vai para o mestre e fala, isso é bom ou isso é ruim. Não é bom nem ruim, é muito mais do que bom e ruim, né? Cada coisa que acontece com a gente traz uma mensagem sagrada, né? Pede para ser visto, para ser olhado. Então, o xamanismo me trouxe esse olhar para o mundo, que é um olhar sagrado. O mundo é sagrado, as pessoas são sagradas. Eu respeito, eu honro a existência de outra pessoa. Isso faz com que eu me honre, com que eu reconheça a minha grandeza. Porque o que eu percebo é que a gente também está vivendo, tá uma polarização, né? Então, assim, a gente está vivendo um resgate de valores profundos e sagrados, mas também tem um outro lado, uma polarização e talvez até uma massa crítica, né, de mídia, de uma série de coisas. Não falo de tudo, não quero generalizar, mas Sim. existem muitos movimentos de descrença dos valores humanos, como se a raça humana não prestasse para nada e de desacreditar desse nosso coração potente, dessa nossa capacidade. Então, assim, a gente vai ser miserável ou a gente vai ser luminoso dependendo da nossa escolha. Nós somos os únicos seres que têm essa consciência e esse livre-arbítrio de reinventar a nossa vida a cada dia, de morrer e renascer a cada dia, né? De ativar o nosso coração ou de matar o nosso coração. Que outro ser tem essa consciência e essa possibilidade? Nós temos, né? Então, nesse momento, quando o xamanismo chegou, eu tive assim um despertar. Esse foi definitivo, assim, porque quando eu fui para o Pantanal e quando a gente fez Ana Raio, eu me lembro que eu tive uma ativação do amor muito grande. No Pantanal, eu me apaixonei pela natureza. Assim, pela primeira vez, a natureza gritou dentro do meu ser, assim, eu tô arrepiada. Nossa, a natureza, assim, foi uma explosão, assim, de amor, né? Diante da mãe natureza, assim. Pela primeira vez eu senti que a natureza é a extensão do meu corpo, eu tô dentro dela, ela tá dentro de mim, tá tudo misturado, conectado. Foi, assim, um despertar. Depois da Ana Raio, eu me apaixonei pelas pessoas desse Brasil, assim, que era a proposta da novela, né? Através do coração da Ana Raio, do meu coração, daquela convivência que buscava o amor, né, mútuo, que buscava a generosidade, que buscava esse emaranhamento, esse reconhecimento das nossas raízes. Eu me apaixonei pelas pessoas. Mas depois disso, eu fui trilhando um caminho de muita distração, de muita ilusão. Eu acho que ilusão é melhor ainda, Ilusão é melhor ainda. Porque essa loucura, essa sansara que é, né, a vida de televisão, de cinema, né, da ilusão dos personagens, que se a gente tiver consciência sobre isso, é maravilhoso. Porque o que a gente está fazendo aqui no planeta é viver personagens. Então, o ator ele já tem esse treinamento de descolar dos personagens, se ele for consciente. Sim. Não se identificar tanto com os personagens, assim como eu posso ter a liberdade na vida de não me identificar tanto com esse corpo e com essa personagem íngra. É maravilhoso dignificar, é maravilhoso enriquecer a vida da minha personagem íngra, mas é melhor que eu me descole um pouco dela, porque ela não é para sempre. Ela é passageira na minha existência de alma e na minha consciência, né? Então, quando a gente consegue fazer as coisas com consciência, nada é uma prisão. Mas sem consciência, a gente vai se identificando com cada momento e a gente se agarra a ele. Se apega. E a gente viveu uma história tão maravilhosa, que ela pode ser uma armadilha. Pode ser uma prisão interna, né? Não quero soltar isso nunca mais. E aí vira uma prisão e vira uma morte. Uma morte no verdadeiro sentido da palavra, porque nesse sentido terrível que a gente não quer, que é de ficar paralisado. Porque a morte na natureza é uma transformação, é uma mudança,
né? Até a própria morte da matéria, do nosso corpo físico, é uma liberação da borboleta, é uma metamorfose. O nascimento é como a morte, é um nascimento para uma outra dimensão, para uma outra vibração, para um outro plano, né? Eu, às vezes, fico assim pensando, nossa, como é incrível, né? Isso de uma alma, de uma consciência que tem uma vibração altíssima no estado de consciência pura, descer no nível da matéria, mudar a vibração, deixar a vibração densa para ser compatível com a matéria, que tem essa vibração muito densa, se manifestar na matéria. Nossa, isso é muito É muita grandioso. sabedoria, né? E também está dentro de um tudo que você fala, né? Eu não tenho a iniciação no xamanismo, mas eu tenho a iniciação no budismo. E o budismo também é um saber, né? Muito antigo, né? 5.000 anos antes e tal. E a gente percebe assim que tem alguns conceitos que estão ali, estão muito iguais. Estão muito iguais. Quando você fala dessa escolha de estar aqui, porque dessa consciência, né, que é o próprio universo, né, que uns chamam Deus, outro tem vários nomes, mas assim, quando você escolhe, que é uma escolha, né, estar aqui, e a gente chega aqui, né, o nascimento do budismo é nascimento, doença, velhice e morte. São os 4 grandes aprendizados, né? Assim, são os grandes aprendizados, são oportunidades de ascender, né? De se deparar com o seu verdadeiro karma, aquilo que a gente veio fazer. Mas no meio do caminho a gente vai, né? A gente vai indo, a gente se ilude, a gente se apega, a gente quer ser rico, a gente sofre porque é pobre, sofre porque quer, sofre porque está doente, sofre. Se apega ao sofrimento de uma maneira muito, né? Muito sem perceber a grande oportunidade que tem ali escondido, né? Um aprendizado. Então, quando você fala dessa escolha, né? Assim, nós escolhemos estar aqui, né? E assim, a gente leva uma vida inteira para descobrir por quê, para quê. Não é o porquê, é o para que estamos aqui. Eu acho que quando eu senti, né, que você me mandou o WhatsApp semana passada do seu livro, nas suas palavras, como você descreve, assim, é um chamado, né? Assim, é como se você tivesse em volta de uma sabedoria que é inata. A gente vai relembrando daquilo. Então, me corrija, assim, eu estou fazendo várias associações porque estou aí. É isso mesmo. E você sabe, Valéria, eu tenho escutado muito budismo. Tem uma budista, Márcia Baja, que é maravilhosa. Assim, o budismo, assim, já tem alguns anos, alguns poucos anos que eu tenho escutado. E o budismo tem trazido muita sabedoria. Na verdade, todas essas ciências profundas, né, e antigas estão levando para o mesmo lugar, estão falando da mesma coisa de maneiras diferentes, porque cada coração vai ser tocado de uma maneira. Então é bem importante que tenha essas várias formas de se falar. Então, nesse despertar que tem acontecido comigo assim, nos últimos 8 anos, que chegou através do xamanismo, mas tem me conectado com várias ciências, também com o hinduísmo, com o budismo, com todas essas filosofias que não são religiões, são saberes, né? Então, tem uma coisa assim que é muito importante, que para mim foi a primeira chave. Toda essa cura, toda essa inteireza que eu busco não está lá fora. Não está lá fora. Então, assim, tudo que eu falo nesse livro, Na Natureza Oculta e Iluminada, é tentar despertar nas pessoas esse movimento para dentro. Porque nossa sociedade, e eu também, a minha vida inteira, fui encorajada a olhar para fora, a buscar para fora e ficar assistindo o reflexo dessa busca e dessa realização dentro de mim. E o movimento é o contrário.
é justamente o contrário. É olhar para dentro, é construir dentro, é buscar dentro, e fora é um reflexo. O que está fora é um espelho. Então, olha como a gente está fadado ao sofrimento quando a gente fica tentando mudar a imagem refletida no espelho, que é o mundo fora da gente. A gente não é impossível mudar a imagem refletida no espelho. Não adianta trocar o espelho. Eu tenho que me transformar. E instantaneamente, esse espelho, esse reflexo que é o mundo lá fora, vai se transformar. Porque existe o meu olhar para o mundo. O mundo não tem um significado próprio. Os acontecimentos, que é exatamente essa história que você contou, não tem um significado próprio. Eu é que dou o significado para as coisas. Eu estou construindo o meu mundo o tempo inteiro. O budismo traz isso, né? O que o Buda fez? Buda descobriu que ele era o co-criador de tudo que acontecia. Por isso, nenhum diabinho derrubava ele, porque ele sentava lá e pronto, era inabalável. Né? Ele estava centrado na verdade dele, no centro dele. O mundo lá fora é um reflexo desse centramento. Né? Se você está centrado no amor ou se você está centrado na escassez, o mundo lá fora vai manifestar essas realidades. Então, olha o poder do ser humano. E como é que a gente está vivendo? A gente acha que o meu pai não me deu isso, minha mãe não me deu aquilo, o governo não me dá tal coisa. Sei lá, assim, a gente bota... Meu amigo me traiu. Eu não tenho aquele carro. Meu filho, não sei o quê. Gente, assim, a gente coloca a nossa vida, né? A transformação na mão de todo mundo. E a gente perde total a capacidade, né? De transformação, de elevação. E onde é que está essa chave? Está dentro da gente. E aí, Val, eu tinha uma ideia com autoconhecimento, que esse era um dos motivos da minha fuga e da minha distração, que eu sempre fui encantada com a vida. E aí eu buscava muita aventura, muita vivência, muita experiência lá fora, achando que essa coisa de autoconhecimento, de espiritualidade, que isso era tudo muito chato e muito monótono. Eu achava que autoconhecimento era monótono. Aí, aí o que aconteceu foi que quando eu tive assim esse despertar magnífico, assim, quando eu enxerguei, quando abriu esse mundo interno, né, e essa dimensão das energias que eu não sabia que existia, aí caiu a ficha. Eu falei, caramba, essa é a grande aventura da vida. Esse mundo interno, assim, essa investigação, eu até falei com você, né? A gente conversando, eu falei, na casa tem muitos aposentos, a gente pode escolher qualquer um deles para conversar, né? Para entrar, para iluminar. Porque o que eu vejo é que a gente tem muitos aposentos fechados que a gente não abre, que a gente não sabe o que tem lá dentro. E o que tem lá dentro pode ser alguma coisa muito feia, que a gente acha muito feio, que a gente joga debaixo do tapete, que a gente tem vergonha, que a gente não quer olhar, que a gente não quer assumir. E esse não olhar é o que gera os problemas da vida. É esse não olhar que gera doença, é esse não olhar que gera a insensibilidade e a morte, esse estado de morte, de estar vivo, mas não estar vivo, né? Sem consciência, sem lucidez, não sei o que eu estou sentindo, bloqueio meus sentimentos, porque é muito difícil viver sem contato com esse meu ser inteiro, né? Com essas. Eu tive um sonho hoje que foi muito interessante. Eu amo meus sonhos. Adoro. Eu acho que todo mundo tinha que prestar muita atenção em sonho. E eu tive a sorte que minha mãe, ela sempre estudou Jung e ela treinou a gente quando a gente era pequeno, ainda criança, a lembrar dos sonhos, a escrever, a não jogar fora, né? Você estuda sonho também? Hã? Você estuda, você presta atenção? Não, olha aqui. Ó, é porque eu deixo aqui na minha mesinha da ancestralidade, porque eu tenho vários cadernos. Esse caderninho aqui, eu comecei, mas eu já tinha, ó, em 92. Ah, Ó,
Aí eu vou escrevendo aqui, tem os desenhinhos e vou fazendo. Me Eu diz, gosto. É um me exercício diz. para mim. É um exercício. Eu acho maravilhoso. Sua mãe, aliás, a sua família é uma família de amor, né? Porque eu acompanho seu pai, você, o carinho do seu pai, sua mãe que canta com você, seu pai que toca o cajón, que dançam. Muitas preciosidades ali naquela família. E tem muito desafio também, né? Como toda família. Claro. Mas aí o que eu sonhei hoje, menina, foi uma coisa assim muito. O meu primeiro livro tem alguns sonhos meus, o segundo tem também. E aí o que eu sonhei hoje foi assim, né? Foi muito esclarecedor. O sonho traz muitas coisas. Que eu tava assim, primeiro tava vivendo alguma coisa lá, e aí de repente eu aparecia sem roupa nenhuma, pelada. E aí vinha um amigo, aparecia um amigo e me ajudava, trazia roupas para mim. Aí depois eu me encontrava com um homem, um ex-relacionamento meu, que me dava uma joia. E aí eu guardava aquela joia, primeiro eu usava, depois eu tirava um colar. Eu falei, não, vou guardar, talvez eu seja roubada, mas vou deixar aqui guardado. E de repente eu encontrava uma amiga, eu deixava ali em algum canto, depois eu encontrava uma amiga, que é uma amiga que eu gosto muito, mas assim, costuma manifestar muita infantilidade, que é o momento que ela está vivendo, como eu também Sim. já manifestei, às vezes manifesto, né? Todos nós estamos Estamos sujeitos em processo. tudo em processo. E ela estava usando aquela joia, aquele colar. E eu falava para ela: esse colar é meu, eu ganhei. Não, esse colar não é seu, eu achei. Não, eu ganhei, fulano me deu, eu posso perguntar para ele, eu posso te provar. E ela: não, não vou te devolver. E eu voava no pescoço dela e arrancava, assim, com muita fúria, sabe? Com muita violência. Valéria, eu acordei assim, eu acordei com esse sonho. Eu falei, gente, quem é essa fúria? Essa violência, ela mora dentro de mim, percebe? Assim, eu tenho percebido já há algum tempo, isso aconteceu num sonho que está no livro A Natureza Oculta e Iluminada, que todos os personagens do meu sonho sou eu. Todos os personagens do meu sonho sou eu. Eu tive um sonho uma vez, que era assim, que está na Natureza Oculta e Iluminada, que eu andava pela rua e todas as pessoas que estavam na rua, o frentista, o cara que estava dirigindo o carro que passava, uma mulher empurrando o carrinho, todo mundo que eu cruzava na rua tinha o meu rosto. Era eu. Era Nossa, eu. Era eu no posto de gasolina, botando gasolina. Era eu na padaria. Era eu o motoqueiro entregando uma pizza. Era eu empurrando um carrinho de bebê. Todo mundo era eu. E eu tenho estudado isso, né? As pessoas lá fora, entre aspas, né? O outro é um espelho para mim. Todo mundo é um espelho. A gente vive num quarto de espelhos, na verdade. No fundo, essa é a grande matrix. Essa é a grande realidade. Então, o que que existe? Existe a experiência de realidade. Essa realidade que a gente está vivendo aqui nesse plano, nessa terceira dimensão, ela é muito convincente. A matéria é muito convincente. Aí, quando a gente olha para a física quântica, e a física quântica fala que a matéria é 90% de espaços vazios, que a matéria é pura energia condensada, isso fica muito claro. É quando a ciência se encontra com essa visão da Matrix, da espiritualidade, de que nós somos co-criadores. De fato, isso que a gente está vivendo é um grande sonho. Então, o sonho que a gente sonha à noite é muito parecido com a vida que a gente vive. Porque a gente é um período. O sonho que a gente sonha à noite é só um período mais curto. Mas o que que acontece durante a noite? A gente sonha, a gente vive intensamente as experiências, a gente acredita que é verdade, a gente aprende, a gente sofre, a gente ri, a gente não tem controle sobre o que está acontecendo e de manhã a gente acorda. Eu sinto que a vida é muito parecida com isso. A vida está dentro da minha cabeça. As experiências estão dentro do meu corpo. Tudo pertence a esse mundo interno. Assim, tudo está sendo significado e codificado
por minha natureza interna. Eu que dou significado para todas as coisas que existem. Eu estou criando o mundo o tempo inteiro a partir do meu mundo interno. Não é o contrário, como a gente acredita. Nossa, nossa. É muita coisa, né? É. Eu fico muito curiosa, porque desde que começou, né, essa quarentena, a realidade, né, essa realidade dolorosa, essa realidade que reflete o medo, que reflete a insegurança, que reflete, ai, por que eu não fiz isso antes? E agora? E agora? E agora? Onde você achava que ia durar um mês, 30 dias, 40, tal, e a gente está aí já em agosto. E então, num determinado momento, eu parei e olhando para tudo que estava acontecendo fora, né, fora da minha janela, dentro da minha família, dentro do meu núcleo, da minha célula e dentro de mim. Eu falei, tá confuso, tá estranho. Eu posso, né, mesmo, né, sabendo de tantas coisas, já lido tantas coisas, já praticando o budismo, mas chega um momento que parece que é isso que você falou. A gente precisa realmente prestar atenção no que nossos sonhos, né? Aqueles sentimentos também que se transformam em sonhos, né? Estão falando para a gente. Então, eu tive um insight de começar a leitura da Ciranda das Mulheres Sábias. Tive um insight. Falei, vou começar a ler esse livro, porque esse livro faz parte da minha vida. Há 10 anos que eu estou com esse livro aqui sem saber o que fazer com ele, tentando fazer alguma coisa, fazendo peça, fazendo isso, eu não consigo fazer. Vou ler. Simples, simples assim, só vou ler. Ler. A leitura em si, quando você faz a leitura para si, ok, é uma leitura. Quando você faz para o outro e sem pretensão de acerto, não. Somente compartilhar a leitura, como é uma leitura ao mesmo tempo simples e ao mesmo tempo ela fala de coisas muito profundas, porque ela vai nas profundezas da alma mesmo, da psique, principalmente da psique feminina, né? De valorizar essa relação entre as mulheres, essa relação entre as gerações, ser jovem quanto velha, velha quanto jovem. Todos os portais, né? Os lugares, né, as coisas que eu comecei a ressignificar na mesa, me preparar e tudo mais, foi me abrindo muitas intuições, muitos sonhos. Né? Também, assim, às vezes, desespero de não dormir, de não conseguir dormir, porque penso demais, penso demais. Mas eu queria chegar no seguinte, e foi justamente... Aí eu comecei a ver as coisas assim... as coisas lá fora dependem muito de como eu estou aqui dentro. E, e, e a Clarissa Pinkola, ela tem essa característica de escrever de uma maneira muito simples, mas ao mesmo tempo te dando umas alfinetadas assim, você vai continuar aí nesse lugar, você já viu isso antes, vai continuar aí nesse lugar. E a troca com a Ciranda, né? A troca nesse círculo que se formou virtual, que é um círculo, apesar de virtual, é um círculo que eu troquei muitas experiências com muitas mulheres, não só mulheres, mas cirandeiras também. Nossa, foi uma explosão de, de, de possibilidades. Aí, ao mesmo tempo, você não sabe fazer com tanta coisa. Aí eu falei tudo isso para dizer o seguinte... Como é ordenar, como é disciplinar, ordenar tantas coisas que você começa assim, você fazer download, assim, né? Como é ordenar isso no seu dia a dia para que você não só se sinta agraciado, abençoado por tudo isso, mas absorvido de uma forma que você eternize, não eternize, não sei usar a palavra, mas que você possa, assim, como possa receber, né? Gestar, perceber, né? Como Gestar. uma forma, como
É isso. Ah, a pessoa não está conseguindo. Não, mas sabe até que a Márcia Baja, essa budismo, ela fala muito dessa característica do pote que recebe o conhecimento e não deixa ele escorrer, não deixa ele se perder. É muito lindo isso. Então, não tem muito controle, né? Eu estou vivenciando, assim, eu tenho me conectado com egrégoras muito poderosas de conhecimento. Assim, conscientemente, como eu disse, é um trabalho mesmo que você se abre, que você se predispõe. Eu preciso ter humildade, que tudo tem um tempo de ser assimilado, de ser vivenciado. Vou colocando em prática na minha vida. Eu percebo que eu consigo, de fato, me apropriar do conhecimento quando eu pratico ele. Então, assim, é colocando em prática, e essa prática mora nesse olhar para dentro. Então, assim, eu comecei a aprender nesses últimos 8 anos a olhar para dentro o tempo inteiro. Então, assim, não tem nunca um responsável fora de mim. Não tem, não existe isso. Cada pessoa que se aproxima está me trazendo uma mensagem sobre quem eu sou. Qualquer coisa que eu pense do outro é o que eu sou. É como eu falei, é um quarto de espelho, literalmente. Eu sei que isso dá uma bugada na nossa cabeça, mas eu já estou há bastante tempo olhando para a realidade com esses olhos de que o outro é um espelho para mim. Então, esse sonho que eu tive, onde eu tive um acesso de raiva no meio do sonho, que aquilo me assustou, só para me lembrar, e eu tenho até falado disso, que quando a gente aponta o dedo para alguém, julgando e condenando que aquele é um monstro, que ele é horrível, que ele é isso, que ele é aquilo, esse monstro, quem te julga e quem te aponta, mora dentro da gente. Ele não está lá fora. Ele não está lá fora. Ai, Valéria. Mas a gente precisa olhar para isso, a gente precisa aceitar isso. Porque hoje, quando eu vejo alguém falando muito mal de outra pessoa, e isso acontece com uma certa frequência, a primeira coisa que eu penso é: essa pessoa não se conhece. Não se conhece. Porque, assim, nessas autoinvestigações, eu tenho percebido muitas facetas minhas que eu não acho nada bonita, mas o que eu vou fazer com isso? No momento que eu percebo que esse outro está só espelhando um aspecto que eu também carrego e que eu já manifestei em algum momento da minha vida, que eu posso voltar a manifestar, se eu não entrar em contato, não aceitar que eu tenho esse aspecto terrível e vergonhoso, se eu não olhar para isso, eu não vou ter como lidar com essa minha face e, de alguma maneira, harmonizar isso dentro de mim. É aquela história do quarto que a gente conversou. Se eu pego esse monstro que eu carrego, que todos nós carregamos, e coloco num quarto trancado, esse monstro vai ficar lá enfurecido, não teve reconhecimento. Em algum momento da minha vida, como eu não conheço ele, nunca olhei para ele, ele vai atacar. Ele vai atacar. E talvez até, se ele ficar ali no campo minado do inconsciente, ele guie todos os meus passos sem eu saber. Esse é o grande perigo. O que está no inconsciente está fora da luz. A luz da consciência, a lucidez da consciência. Então, assim, se eu não olho para o meu monstro assim de cara, se eu não olho fundo no olho dele e falo: cara, venha cá, eu te reconheço, eu te vejo. Vamos aqui andar juntos, vamos evoluir juntos. Você existe, mas eu não quero que você destrua a minha vida. Vamos nos conectar com a luz, vamos nos pacificar. Eu tenho esse animal selvagem dentro de mim. Eu preciso reconhecer isso, né? E ele pode ser um grande aliado. Ele só se torna um inimigo e ele só me derruba se eu não olho para ele. O que eu tenho visto, Valéria, na constelação familiar, que também pode ser um dos nossos assuntos, Por é que favor. são todas as desordens que as pessoas trazem como, né, como questões a serem harmonizadas e pacificadas, são fruto desse não reconhecimento de algum aspecto desafiador dentro das pessoas, assim. Palavras que não foram ditas, palavras de ódio que não foram ditas, palavras de amor que não foram ditas, lágrimas não derramadas, assim, esse volume de energia que nós, seres humanos, somos capazes de canalizar. A gente, né, antes de entrar hoje, desde ontem já,
eu tô assim sentindo um fluxo de amor maravilhoso, essa energia amorosa no chakra do coração. Mas essa energia amorosa pode se transformar em ódio se eu não souber lidar com isso. Então, o paraíso e o inferno mora dentro de mim. Tá tudo dentro de mim. Não tem nada lá fora, em outras palavras. E aí, isso também não é para assustar. E Sim. não é para a gente pensar assim, pô, não existe nada lá fora, o mundo é um sonho, isso tudo não existe. Não é isso, é exatamente o contrário. Eu sou a criadora, a co-criadora desse mundo que eu habito. O tempo inteiro. Depende de qual é a lente que eu olho para as coisas, né? Porque a prova disso, é bem interessante a gente olhar dessa maneira, é que uma mesma pessoa, por exemplo, qualquer pessoa aqui que está nessa roda com a gente, pode imaginar alguém que ela acha assim horrível, dificílima, assim, uma pessoa que é o retrato da pessoa que não devia existir. Essa mesma pessoa que eu acho horrível, tem alguém que acha ela maravilhosa. A mesma pessoa. Ela é o quê, então? Ela é horrível ou ela é maravilhosa? Ela não é nenhum dos dois. Eu estou olhando para ela com a minha lente. E ela está me trazendo uma mensagem de algo que eu carrego, que eu preciso olhar, que eu preciso acolher. E aí vem essa outra coisa também que eu acho bem interessante, que quando eu encontro esse meu monstro interno, eu não vou condenar ele, matar ele e trancar no quarto. Eu vou acolher ele. Ele pode ser um aliado. Eu vou acolher ele amorosamente. Esse monstro precisa de amor. Assim como a nossa criança interna também precisa de amor. É a nossa criança ferida, que hoje a gente também tem tido essa criança na frente das nossas relações. Então a gente tem desenvolvido relações infantis, imaturas, né? Onde a gente está na carência o tempo inteiro, onde a gente quer ser salvo o tempo inteiro. Ninguém vai nos salvar. Ninguém vai nos salvar. A gente precisa entender isso. E não é para ficar triste e desesperado. Porque o grande salvador da pátria mora dentro da gente. A gente tem o nosso pai interior, nossa mãe interior e a nossa criança interna que precisa de atenção desse pai, dessa mãe, tudo dentro da gente. Assim, é uma família plena dentro da gente que a gente precisa cultivar. E eu tô trabalhando isso, assim. Nos últimos tempos, caramba, eu tenho esse masculino interno para trabalhar, que é a autoproteção. Eu tenho esse feminino. Nesse sonho que eu tive hoje, por exemplo, quem apareceu? Apareceu um homem para me trazer roupa, porque eu estava exposta, eu estava pelada. E depois apareceu um homem para me dar uma joia. Esses masculinos não estão fora de mim. Eles estão dentro de mim. Eu preciso me cuidar, eu preciso me acolher, me proteger, eu preciso me vestir, eu preciso descobrir as minhas joias e proteger as minhas joias para não ser roubada, para não ser invadida. Olha como é lindo, como o sonho traz todos os movimentos que a gente precisa fazer internamente. Eu não preciso sair buscando um homem que vai me salvar. Eu não preciso ficar condenando meu pai que não me deu isso ou aquilo. Eu não preciso condenar minha mãe que não me deu amor. Esse é o estado de vítima, onde a gente não sai do lugar porque alguém tem que fazer alguma coisa para eu sair daqui. Não. Eu vou me dar amor agora. Eu vou me proteger agora. Eu vou pegar minha criança no colo e vou dar todo o amor que ela precisa. Só assim a gente vai sair desse estado de carência que a gente vive. E aí eu vejo duas coisas nesse movimento. Uma é a sociedade de consumo, onde todos os sistemas de consumo alimentam essa carência, porque se a gente é carente, despedaçado e fraco, a gente pode ser manipulado pelos governos e a gente pode ser manipulado pelos produtos. A gente tem Pelas informações. Exato, pelas informações. Então a gente está no desespero, no medo da morte, medo da doença. Eu preciso comprar uma roupa para tapar esse buraco, eu preciso comprar um telefone, eu preciso assinar um canal, eu preciso, sei lá, fazer o quê, ter que aparência, né, para
para tapar esse buraco. Esse buraco lá fora não tem fim, ele nunca vai ser tapado. Nunca vai ser tapado. É tudo dentro da gente. E aí foi quando eu escrevi o primeiro livro, O Medo do Sucesso, que eu estava vivendo um momento da minha vida que eu não tinha nada lá fora. Eu não tinha trabalho. Foi um ano inteiro que eu fiquei sem trabalhar, pela primeira vez na vida. Eu não tinha trabalho, eu não tinha dinheiro, eu só tinha dívidas. Eu estava morando sozinha, inclusive longe do meu filho, mas eu vinha visitar ele todo mês. Eu não tinha nada fora de mim. Tudo que eu tinha estava dentro de mim. E foi um dos momentos de maior florescimento da minha vida. De maior florescimento, assim. Eu me lembro, eu escrevendo o livro, eu canalizava, eu fazia download de tanto conhecimento, porque eu me conectei com o mundo espiritual, direto, assim. Naquela época você já tinha se iniciado no xamanismo? Já. Inclusive foi a fundadora do meu grupo, a Ana Vitória, que falou para mim numa conversa. Ela falou: Ingra, você tem medo do sucesso, você tem medo da sua luz, do seu brilho. Escreva sobre isso. E aí eu pensei, eu falei, caramba, não, eu vou ter que me abrir completamente, porque não dá. Se o medo do sucesso é o medo da exposição, só vai dar certo se eu me expor, se eu arrancar todas as máscaras, que são máscaras de proteção, mas está me protegendo da verdade. Eu tenho muitos medos, eu tenho muitas limitações, eu tenho muitas imperfeições. Eu preciso olhar para isso e eu preciso contar para o mundo que eu sou imperfeita, percebe? Então, assim, o primeiro livro foi um trabalho de cura meu pessoal. Eu preciso contar que eu sou imperfeita. Eu preciso contar que eu tô cheia de, né? E aí foi justamente através desse reconhecimento da minha imperfeição que eu fui me completando, que eu fui me conectando com a verdade, que eu fui me conectando com as minhas riquezas de dons, de manifestar dons, de escrever, de saber encarar meus medos, medo da exposição, medo da luz, medo. Eu fui olhando para os medos. Então, assim, hoje isso já virou uma prática. Uma Assim, prática. eu não consigo mais viver de outra maneira. Então, assim, eu tenho tido, óbvio, né, nessa quarentena, muitos desafios. Só que agora é assim, quando chega o medo, eu falo, tá, o que é que você está querendo me dizer? Eu quero olhar para o medo. Eu olho para o medo. Eu danço com medo, sabe? Assim, eu quero entender por que ele está aqui. Olha, Mas é muito louco, porque assim, quando a gente se abre para sentir o medo, e olha, eu tive momentos assim desafiadores, ou para sentir o medo, ou para sentir a raiva, ou para sentir o rancor, assim, quando eu escancaro o meu peito e falo, venha, deite, vem aqui, eu me engula ou eu te engulo, um dos dois aqui vai ser engolido. Quando eu chamo o medo para essa dança, cara a cara, ele se desfaz. Ele só precisava ser visto. E tudo é isso. As energias, as emoções, elas só querem passar pela gente. Elas só querem ser sentidas, experienciadas. A gente não precisa fugir de nenhuma. Assim, é tudo um grande caldeirão de sensações, de emoções. E aí a gente vai aprendendo a se descolar, porque assim, o medo começa a não me causar assim, uma queda absurda, começa a não me enfraquecer mais. Assim como a alegria, eu vivo intensamente também, mas ela não vive um objeto de aprisionamento. Então, assim, a gente vai percebendo que esse mundo, ele existe através das experiências. Ele não existe como uma situação fixa, engessada, como a gente aprendeu, né? Então, assim, são dois movimentos. É o que o sistema nos vende, que eu acho que é bem cruel. Por isso que eu comecei essa disposição de compartilhar, para ver se as pessoas
como eu mudei esses paradigmas, né? Todas essas Muda crenças. tudo mesmo. Muda tudo mesmo. Muda tudo. Compartilhar muda tudo mesmo. As crenças limitantes todas, né? Então, assim, eu acho cruel o que a sociedade faz com as pessoas, né? De ensinar que existe escassez, que existe carência, que existe separação. Não existe. É mentira. É uma ilusão. Não tem separação nenhuma. Não existe carência. Isso tudo é um inferno que a gente criou. Então, assim, existe um sistema alimentando isso, mas aí tem um outro movimento, que é a gente ter coragem e ter disposição para trabalhar espiritualmente, emocionalmente. Porque eu também percebi que eu vivia num estado de preguiça espiritual, de preguiça mental, de não quero olhar para isso, ficar na zona de conforto. Só que essa zona de conforto vai ficando muito desconfortável, graças a Deus. Porque chega um momento como esse, que o mundo está vivendo, né? E a gente percebe que se não for esse mergulho, se não tivesse lá atrás já esse chamado, quão difícil seria. Sim, sim. Não, e é interessante você falar isso, porque no grupo de xamanismo, quando eu entrei lá, o pessoal. Vou chegar para cá porque tá ficando. A luz está mudando aqui de lugar. Quando eu entrei no grupo, o pessoal já se preparava para essa transição planetária, ó. O grupo tem 24 anos por aí, é um grupo super jovem. Quando eu entrei, já existia toda essa busca da transição, né? Da chegada da nova era, da era de Aquário, onde o coletivo vai imperar, onde o aspecto feminino vai imperar dentro de homens e mulheres, onde todos já estavam ali buscando essa transformação profunda internamente. Então, assim, desde que eu cheguei lá há 8 anos até agora, eu já estava me preparando. Então, assim, é muito, né, interessante isso. Por que que eu já estava nesse caminho, assim, de busca de firmeza, de busca de disciplina, né, de ter força de olhar para os meus externos, porque não é uma tarefa muito fácil. É mais fácil não olhar. É mais fácil eu dizer que o meu pai é culpado, que o governante é culpado, que os outros são culpados. É muito mais fácil. Mas os outros são só espelho. Assim, essa é uma das chaves para a gente ter autorresponsabilidade também, que é o primeiro passo, né? Que eu percebi assim nesse caminho. Não tem nada lá fora. Sou eu que estou produzindo tudo que eu experiencio. Sou eu que estou criando essa realidade. Jesus falava isso, né? Vós sois deuses. Nós somos co-criadores. É uma dança com o coletivo o tempo inteiro. Eu estou recebendo e estou ressignificando o que eu recebo o tempo todo. E assim, dá muito trabalho no início, dá muito trabalho, assim, tem que ter coragem, tem que estar muito desesperado, é como eu estava. Tava muito... Tem que doer, né? Tem que apertar o fundo, né? O fundo do poço, né? O fundo do poço tem molas, né? Eu brinco. Assim, eu tava muito desesperada. Só que aí, esse trabalho agora é interessante, assim, porque é muito trabalho, é muito desafiador. Só que aí você vai encontrando um lugar onde você já não consegue mais viver de outra maneira. Porque você está conectado com a verdade. Então, não assim, dá para desver, né? Teve uma convidada aqui que falou assim, uma hora que você viu que aquilo expandiu, não volta mais para o lugar. Não tem volta. Assim, você realmente tem que continuar o movimento. E aí esse é o grande desafio, né, minha amiga? Esse é o grande desafio. Alguém me falou durante esse processo que o que ordena, né? Assim, a pergunta que eu fiz para você, né? Disciplina e ordem. Disciplina e ordem. A gente sempre teve medo, né? Falando de mim, né? Essa coisa, disciplina, não vamos viver um dia de cada vez, isso, né? Perere. Mas e agora eu estou percebendo assim que quanto mais a gente se colocar diante de uma ordem diária, né, uma disciplina, de cuidar disso nessa hora, de cuidar disso nessa hora, olhar para isso agora, né? Quarta-feira é isso, sexta-feira é aquilo.
quanto mais liberdade a gente tem. Exato. Olha, Exato. meu marido se manifestando, adoro. Tudo que Ah, manifesta no seu ambiente, pessoas e situações, nada mais são do que reflexo do que estão na sua mente e coração. Por isso, é imperativo olhar para dentro e identificar nossas fraquezas. John exato. Vitti! É um espelho. Tudo bom, João, querido? A gente trabalhou junto também há alguns anos atrás. Bom, amor. Então, Coragem, ter coragem. É isso. Ter coragem. isso. Ter coragem mesmo de olhar. Porque, assim, é muito sofrido ficar na ilusão. Eu estou tentando aqui ver se eu melhoro o que foi Você está ótima, você está iluminada. Tá? Então Tá, iluminadíssima. É porque eu acho que a luz está batendo em você e você não está vendo a tela direito. Mas você está com brilho, está Tá iluminado. bom. Não, porque tá um Meu dia pai lindo. está aqui! Quem? Oh, meu pai! Meu pai! Meu pai! Ai, que amor! Oh, que lindo. Bem, Continua, que eu estou exultante hoje. tá, bicho, eu nem Alguém tô... falou que 1 hora acaba, mas a live aqui a gente faz durar mais. Eu tenho os meus segredos. Ai, que maravilha, adoro. Então, onde é que a gente estava, amiga? Não, a gente estava no seu processo de escrever esse livro, a gente estava no processo da sua descoberta, né? Nesse processo de olhar para dentro e de ter, de se fazer presente nos próprios ritos que você se encontra. E esse trabalho que a gente, né, essa disposição que a gente tem de fazer essa investigação, de acordar dessa ilusão, né? É um sonho, né? Mesmo quando a gente constrói a nossa realidade, é um sonho, mas é um sonho conectado com a nossa verdade, com o que a gente veio fazer aqui. Que é aquilo que você falou. Eu acredito que a nossa alma veio trilhar um caminho que precisa ser vivido. Então, se eu vivo o sonho da sociedade, o sonho da sociedade de consumo, se eu vivo o sonho dos outros, se eu sigo o modelo dos outros e me desconecto da realidade que eu preciso viver, isso é muito sofrido. Isso é um desperdício de existência. Então, assim, é trabalhoso o despertar, é trabalhoso o autoconhecimento? É. Mas eu acho que viver no sofrimento da ilusão, né, da verdade dos outros, que nem é a verdade dos outros, porque o que eu vejo é um monte de gente desconectado completamente de si mesmo. Então, assim, se eu vivo para fora, como a maioria tem vivido até agora, eu estou jogando fora a minha existência e minha vida. Né? É muito triste isso. E a gente se coloca em gaiolas, em jaulas, né, ilusórias que a gente criou com essas crenças limitantes. Então, assim, aí eu volto para o início dessa conversa, né? E tem um movimento que tenta colocar o ser humano num lugar diminuído, num lugar de incapacidade, num lugar de mesquinhez, né? Não, nós somos seres infinitos, vivendo uma experiência humana. A gente pode tudo, assim, a nossa matéria tem fóton, tem luz na nossa matéria. Então, a física quântica também, essa ciência de ponta, também pode nos conectar com muita coisa da realidade da matéria. E eu digo isso até porque eu sou mental, assim, só o xamanismo, com toda a sacudida dele, com toda a radicalidade dele, conseguiu me acordar da visão materialista. Eu sou mental e eu venho de uma sociedade materialista. Mas já que somos materialistas, então vamos estudar um pouco a matéria. A matéria é 90% de espaço vazio. A matéria é pura energia condensada. A matéria contém fótons, contém luz dentro dela. A matéria obedece à intenção do observador. Um átomo, ele é onda e partícula ao mesmo tempo. O átomo, ele é onda, ou seja, o átomo é pura energia e ele se manifesta como partícula ou como matéria a partir da minha intenção, a partir da minha observação e do meu olhar.
Esse experimento da fenda dupla, né, do átomo ser partícula e onda ao mesmo tempo, já foi feito há mais de 100 anos atrás. E eles não ensinam isso na escola. Até hoje, que é um Que medo, né? observador. Que medo, né? Porque como é que você vai dizer para a população que ela, ao observar, ela está materializando a realidade? Você vai dar poder para as pessoas. Você vai estar dizendo, por exemplo, para uma criança. Tem uma parte do livro da Natureza Oculta e Iluminada que eu peguei um personagem ensinando para crianças. Porque as crianças, elas estão com a cabeça completamente aberta. Então, Maravilhosa. é maravilhoso. Então, quando o personagem fala para uma criança, olha, um átomo é 90% de espaço vazio, o átomo ele é onda e partícula ao mesmo tempo, essa realidade não existe, é uma ilusão de ótica, é um grande sonho que a gente está cocriando. Quando a criança ouve isso, ela entende completamente. Porque ela acabou de vir desse lugar. Ela acabou de cruzar a fronteira da dimensão da matéria. Ela ainda tem muitas lembranças dessa liberdade de alma. Só que, à medida que a gente vai crescendo, a gente vai se tornando adulto, essa nossa alma vai sendo aprisionada nas crenças limitantes. Aí vem o pecado, aí vem a traição, a culpa, a Nossa. crença no sofrimento, assim, na lamentação, Exatamente. parece que a gente tem orgulho disso, né? Parece que fica no orgulho de, assim, porque a princípio, né? Na organização budista que eu faço parte, foi criada um centro, né? Uma escola que chama Escola de Criação de Valores Humanos, que foi criada por um educador. Por um educador. E ele escreveu um livro chamado alguma coisa criativa, que ele diz, é inerente, né, esse poder criativo no ser humano. Nós nascemos sabendo absolutamente tudo. Tudo, nós somos capazes de tudo, de entender tudo, de criar, de pintar, de dançar, de desenhar, de declamar, de escrever. Mas aos poucos a gente vai sendo moldado de acordo com a cultura, com aquela educação, com a educação que os nossos pais tiveram, enfim, não é julgamento, né? Mas aí essa escola foi criada dentro dos preceitos budistas, né? Dentro dos ensinamentos do Buda, que tem como máxima nós nascemos para sermos felizes. Sim. Precisamos acreditar nisso mais do que nunca. Então, assim, se a gente pega o sofrimento e transforma isso e olha para ele, como você falou aqui no começo, olha para ele sem medo, dizer, mas o que você está querendo me dizer com isso, hein? O que é que você está querendo me dizer com isso? E olhar para um outro lugar, não ficar focado naquilo, olhar para um outro lugar, né, que te traga respostas, porque as respostas às vezes estão num mar que você contempla, numa oração, como você falou, né? Eu clamei, eu invoquei, né? Assim, eu fiz, na verdade, no budismo fala, a gente não pede, né? A gente determina que a gente quer que aconteça aquilo. Né? A gente se conecta. Eu quero me conectar. Você se conectou com a sua própria iluminação, com a sua própria descoberta, com o seu caminho. E veio outro caminho. Você clamou a Deus e veio o xamanismo. Aquela, né? Assim, então, mas assim, é porque é o seu caminho. Cada um tem um caminho. Então, assim, a gente descobrir quais são os nossos caminhos, honrar esses caminhos, respeitar todos os sinais e colocar em prática. Como colocar em prática, Íngra? O João botou aqui, Educação para uma Vida Criativa. O nome do livro. Como colocar em prática? Como colocar em prática? Então, colocando. Então, é assim, ó, por exemplo, o tempo todo, isso acontece o tempo todo. Esses dias eu estava falando com uma amiga minha, eu falei para ela, nossa, que ela elogiou alguma coisa lá, acho que foi uma live, alguma coisa. Aí eu falei, nossa, você elogiar
para mim é muito bom, porque você é muito perfeccionista, você tem um olho clínico. Aí ela falou assim, eu não, eu sou... Ah, não, lembrei, não foi isso não. Ela lendo o meu livro, ela descobriu que tinha uma frase repetida. Já estou contando aqui para vocês, na página 2. Tinha uma frase repetida. Aí eu falei para ela, eu falei, caramba, você tem um olho clínico. Aí ela falou assim, eu sou super desatenta, mas eu estava devorando com tanta atenção que eu vi. Aí eu falei, ah, tá, entendi. Eu é que tenho um olho clínico, eu estou projetando isso em você. Então, sabe essas coisas simples? Eu tenho mesmo olho clínico. E às vezes até a pessoa ainda não reconheceu aquele aspecto que ela está projetando. Mas ela pode confiar que ela carrega isso. Por exemplo, eu tenho estudado uma coisa muito interessante da psicologia mesmo, com relação aos relacionamentos íntimos. Geralmente a gente se atrai por pessoas que carregam aspectos nossos. Alguns a gente já manifesta, mas muitos aspectos que o nosso parceiro ou parceira carrega, a gente ainda não manifesta. Mas a gente carrega aquela potencialidade. Por isso que a gente enxergou aquilo no outro. E aí, essa aproximação vem para a gente poder, através do outro, começar a manifestar aquilo que a gente tem. Só que como a gente não tem autoconhecimento nenhum, o que é que a gente faz? A gente mantém essas características admiráveis no outro, a gente não desenvolve e quando o outro vai embora, a gente pensa que vai morrer. Porque a gente não desenvolveu. Mas aquele outro chegou só para espelhar o que a gente já tem. De bom e de ruim. Que lindo isso. Acho que essa live toda foi para escutar isso. É lindo, é muito lindo. Então, assim, até muitas vezes, quando o casal se separa, a gente começa a manifestar coisas que aquela pessoa também fazia. A gente começa a desenvolver dons e talentos que aquela pessoa trouxe para a nossa vida. Mas nem precisa separar, vamos fazer isso juntos. Vamos fazer isso juntos. Porque assim, se você está junto, desenvolvendo aquela preciosidade que a pessoa trouxe para te lembrar que você carrega disso, você não vai estar nessa relação em codependência. Você não vai estar nessa relação escorado no outro, assim, né? O outro precisa fazer isso e aquilo porque eu preciso disso. Não. Mais uma vez, é você que vai fazer por você. Aquele outro está trazendo a notícia de que você também carrega isso. Ele está como um espelho. Ainda bem que o João está na live. Ainda bem que o João está na live e está escutando. Mas é muito bom também, por exemplo, a gente ver que o outro está trazendo as virtudes que a gente carrega e os defeitos que a gente carrega. Então, assim, hoje também eu parei de olhar para as coisas assim, isso é bom, isso é ruim. Não tem bom e ruim. Tudo é aprendizado, né? Então, assim, essa partezinha de mim eu não gosto. Essa pessoa, esse tipo de pessoa eu não gosto. Então, assim... Quando... A Iris Bustamante! Iris! Flor Violeta chegou! Flor Violeta! Que bem-vinda, minha amiga! Já temos Ana Raio, Malvina, Flor Violeta. Não, Lu Grimaldi estava aí, gente. Lu também! Estava aí, Grimaldi. Olha que legal. Maravilha! Olha, meu amor, assim, a gente já viu que flui, né? Flui. Você tem realmente muito a ensinar, a dizer, a compartilhar. Assim, eu percebi que esse movimento de compartilhar, eu disse até isso um dia desse, né? Sobre um documentário que eu assisti, uma mestra na Índia, ela diz assim, se você veio procurar um mestre, tudo bem, você aprendeu alguma coisa, mas se você não é capaz de ensinar, então você não aprendeu nada. Ela fala isso assim bem seriamente. E estudando o teatro, né? Eu estudo uma técnica do Michael Chekhov que ele fala isso assim: o ator ele precisa, enquanto está atuando, né, não sentir tudo visceralmente, né? Porque isso pode fazer até mal para a sua alma, né? Você deve sim imaginar, colocar a sua imaginação, essa matéria, né?
que é a imaginação a seu favor. Porque tudo que você imagina, né, acontece, você consegue materializar sem se ferir, sem que você vá naqueles porões, né, que fica difícil às vezes sair dele. E ele fala outra coisa também que é bem interessante, que é que todo ator ele precisa se vestir também do arquétipo de professor, de diretor. Porque é para que você tenha esse olhar de que aquilo que você está fazendo e atuando, você é capaz também de ensinar. Você é capaz também. Então, assim, enquanto você está ali fazendo, distraído, o diretor está dizendo, cara da luz, não sei o que, pararé, o texto, não posso errar o texto. Mas, se você se coloca no arquétipo de cada um, aquilo vai internalizar e aí sim você vai ser capaz de criar de uma forma livre, sem medo de errar, porque o erro, a gente sabe que na arte, ele é tão necessário também, é através dele, às vezes, que vem as melhores cenas, as melhores, né, tem os melhores insights. Então, nós aqui, compartilhei com você esse momento de reencontro, de 30 anos. Eu tinha 25 anos, achava que sabia tudo, nossa. Achava que sabia tudo, assim. E também, agora também acho que não sei nada. Nada. Descobrindo muitas coisas. E foi nesse movimento de compartilhar e de desejar encontros que a gente possa, sinceramente, ensinar uma para outra através desse coração, como você diz, né? Sentir o coração. Então, cirandeiras, todos os sábados, até o final de agosto, nós temos encontro marcado com a Ingra. Olha que lindo! Muita gratidão, sabe, amiga? Eu queria que você fechasse assim, o que você quisesse. Se quiser trazer um trecho daquele trecho tão lindo que você fala no vídeo, um trecho do livro, trazer alguma coisa assim para gente fechar essa live. Posso ler um trecho. Mas não sei, será? Ah, sim, amor. Então, eu quero te dizer, assim, quero te agradecer do fundo do meu coração mesmo esse encontro. Quero te louvar por esses encontros que você está fazendo. Quero agradecer cada pessoa que está aqui com a gente e dizer que cada vez que eu me abro assim para que a palavra, né, seja transmitida, para que a palavra seja semente, eu recebo muitos insights. É uma canalização, é um canal que todos nós somos canais. A gente pode escolher se a gente vai canalizar a energia positiva, a energia negativa. Tudo é energia. Para o universo não tem uma coisa melhor ou pior. A gente tem esse poder de escolha. Então, a gente pode escolher, sim, canalizar a energia positiva, a energia de união, essa polaridade da positividade que une, que agrega. O mundo está muito impregnado de energia de separação e de escassez e de ódio, de sofrimento. Existe um corpo de dor vibrando no planeta. Então, assim, precisa sim ativar o coração. Precisa sim a gente manifestar o que a gente tem de melhor. Precisa construir amor próprio. Porque o que eu tenho percebido é que a gente não tem nada de amor próprio. Assim, eu também quero dedicar amor próprio. Como é que a gente vai amar o outro se o amor é uma energia que nasce de dentro para fora? A gente tem que se amar primeiro. Esse monstrinho que a gente condena, bota num quarto escuro e sai apontando o dedo para todo mundo, a gente precisa ter a capacidade de pegar esse monstro com a cara feia que ele tem, botar no colo e dar amor para ele. O amor dissolve até os monstros. Assim, tudo é amor, né? O Prem Baba fala, se existe uma cura para o mundo, essa cura é o amor, não tem outro. Mas é o amor de verdade. Amor de verdade, não é o amor que cobra e que pede. É o amor que eu dou, não é o amor que eu quero receber. É o amor que eu quero dar, né? Que lindo. Que lindo. É muita bênção, né? Assim, olha que lindo esse movimento que você faz da cirandeira, gente. Isso tá criando uma nova realidade, Valéria. É assim, é um encontro que cria uma realidade.
Isso é muito poderoso. Nós, seres humanos, a gente tem o poder mesmo de fazer essa revolução interna e de irradiar essa revolução, né, para a luz, para a lucidez, para a consciência. Chega da gente se distrair, né? Aqui, o que fala a música, né? A hora é essa. Agora ou vai. A hora é essa, é tempo de se integrar. Que ainda resta. Eu estou morrendo para o passado. Quando a gente falar da constelação, vai ser muito legal, porque a gente recebe uma Já pode carta. ser o tema da semana que vem, então? Pode. Pode. Caramba, a constelação é uma expansão de consciência impressionante. Deixa eu ver aqui. Tem uma fala da Alva Mãe, que é esse discurso que ela faz na abertura do lado centro que ela conduz. E aí é uma fala grande dela que tem vários trechos que eu acho bem, bem bacanas. Deixa eu pegar aqui um pedaço. Ó, então vou ler esse pedacinho aqui. Tá. Que ela está fazendo essa fala, que é quando chega a Yara Flor no centro de xamanismo, de expansão da consciência, e a Yara está assim, tá chegando de um mundo de muito sofrimento, onde ela fazia muito sucesso, uma atriz de sucesso, mas assim, ela estava completamente despedaçada por dentro, infeliz, e ela vai em busca de conhecimento. E ela está assistindo essa palestra. Então, aqui está no meio da palestra da Yara, da Alva Mãe. E aí um rapaz faz uma pergunta. Com licença, Alva Mãe. Meu nome é Tomás. Sou novo aqui. Obrigada por me receber. Obrigado por me receber. Eu tenho algumas dúvidas. Dizem que você é xamã, mas há alguns anos vi uma palestra sua sobre Jesus. E te ouvindo agora, vejo alguns conceitos que podem ser encontrados na filosofia ou religiões mais libertárias. Isso aqui é uma religião? Aí Alva fala: obrigada pela pergunta, Tomás. Seja bem-vindo. Não, não somos uma religião. Talvez até o contrário disso. Nesse momento, escutei algumas pessoas rirem discretamente. Sobre Jesus, sinto que ele é o mestre dos mestres. Vejo esse mestre maior como a própria encarnação da luz da consciência. Mas como tenho uma visão muito particular sobre ele, e já fui mal interpretada, decidi parar de citar seu nome e trazer mais a essência dos seus ensinamentos. Para mim, Jesus foi um grande revolucionário que nos mostrou o poder do amor, da compaixão e do perdão no tempo em que as pessoas só acreditavam nas guerras, na dominação do outro e no olho por olho, dente por dente. Ele ousou trazer como cura para todos os males do corpo e da alma o amor incondicional. Já frequentei algumas religiões e pude ver a verdade que está disponível para todos, sendo enquadrada num conjunto de regras de comportamento. Sinto que não precisamos dessas regras, que na maioria das vezes excluem um grupo de pessoas e aceitam apenas os virtuosos e obedientes. Se a gente despertar nossa consciência, vamos ser naturalmente éticos e amorosos uns com os outros. E para começar um círculo virtuoso de bem-querer, que seja capaz de suplantar toda a crueldade que se manifesta hoje no mundo, precisamos começar a partir de nós mesmos, aceitando nossa luz e nossa sombra. Rejeitar qualquer aspecto negativo dentro de nós é a base para a gente rejeitar um grupo de pessoas. A partir dessa autoaceitação, vamos abrindo espaço para aceitar e cuidar do outro, sendo canal de amor para quem cruza nosso caminho. Foi perfeito. Foi perfeito. Então, até sábado que vem, vamos falar sobre constelação. Muito obrigada, Ingra. Um ótimo final de semana para você. Um beijo no seu pai e na sua mãe. Tá bom. No meu filho também. Um beijo, amiga. Um beijão para todos. Obrigada, amor. Gratidão. Gratidão. O tempo é de se integrar.
abraçando o que ainda resta. Muito obrigada pela presença de vocês. Esteve aqui meu pai, meu marido, Lu Grimaldi, Lu Grimaldi, minha irmã de alma, Iris, né, e todas as cirandeiras e cirandeiras novas. Muito obrigada. Até amanhã. Amanhã eu vou ler Vasos Sagrados. Vasos Sagrados é um livro da Maria Inês Espírito Santo. Ela escreveu esse livro inspirado nas mulheres que correm com os lobos. Só que ao invés de mitos, ela escreve mitos indígenas brasileiros. Então ela faz todo aquele, ela conta um mito e depois ela interpreta, né, dentro da psicologia esse mito. E como ela vai estar aqui com a gente na segunda-feira, e segunda-feira é lua cheia, ela escolheu essa data porque é lua cheia e ela está lá na terrinha, lá em Portugal. E ela vai fazer a live com a gente na segunda-feira. E amanhã eu vou ler um pouco, coisas que ela me soprou aqui. Olha, leia sobre isso, para que eu, quando chegar, a gente, ó, porque ela falou que é a hora exata para ler esse livro. Vasos Sagrados, Maria Inês Espírito Santo. Tá bom? E também nós vamos falar sobre um encontro que vai ter essa semana sobre facilitadoras do Círculo Sagrado Feminino. Tá? Uma grande amiga. Então, até amanhã, gente. Bom domingo, bom sábado, até domingo.